E nesse segundo painel, a gente vai receber um convidado que vai mostrar para vocês as inovações que podem ser utilizadas na gestão de engenharia. Então eu já vou colocar aqui na tela o nosso próximo palestrante, que é o Marcos Vinícius Granadeiro, sócio-diretor do Construtivo. Marcos, desde já agradeço a presença, a disponibilidade de tirar um tempinho para falar com a nossa audiência. Prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo, obrigado a todos. Prazer estar falando no evento. Então vamos aproveitar esse tempinho para passar um pouco sobre transformação digital. Com certeza, Marcos. Bom, você vai utilizar uma apresentação, certo? Vou, sim. Vou compartilhar a tela aqui, né? Share screen aqui, deixa eu ver. Isso aí, share screen, aí você só clica em cima da telinha aí e depois compartilhar. Tá, ok, compartilhar. Já estou vendo aqui. Estão vendo a minha tela? Já, só colocar no modo apresentação. Joia, então peraí, estão vendo aí, né? Foi, tá. Marcos, agora é contigo. Legal. Tá, Joia, obrigado. Bom, a gente vai falar um pouco sobre transformação digital. E transformação digital, ela é um termo cunhado aí por um professor de Columbia chamado David Rogers, e aí começou a usar de uma maneira bastante grande e disseminada aí. E é interessante eu gastar um pouquinho do tempo para conceituar. Esse livro, Playbook da Transformação Digital, foi traduzido, tem inclusive em português. Recomendo fortemente a todo mundo ler, ou pelo menos saber um pouco sobre ele, porque é um livro bem interessante, que conta um pouco a estratégia de como é que a gente pode repensar o nosso negócio para essa área digital. Tá? Conceitualmente, de uma maneira bem simples, o que é transformação digital? É como é que a gente faz um negócio que nasceu antes da internet se adaptar nessa nova era. É isso. De uma maneira bem objetiva e bem simples. E aí vem, né? A brincadeira que a gente faz é um Uber, uma Ford. A Ford nasceu em 1903. O Uber com uma Disney, o Uber com uma Nasdaq. A Nasdaq, embora seja de tecnologia, ela nasceu em 71. Ela é totalmente analógica. E como é que as pessoas se revolucionam? Como é que as empresas se revolucionam? Esse é o desafio da transformação digital. Primeira coisa, e é muito importante, transformação digital não tem nada a ver com tecnologia. Tá? Esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. É muito comum as pessoas falarem, vou fazer transformação digital, vou comprar um software, vou adquirir uma tecnologia. Não, transformação digital vem antes disso. Tá? Poderia ficar a palestra inteira falando sobre transformação digital, vou passar muito rapidamente. Mas, assim, a transformação digital, ela tem 5 domínios, né? O consumidor, a competição, os dados, a inovação e o valor. Tá? Então, é interessante entender, até para a gente entender como que a gente vai atuar na transformação digital. Então, desde como é que a gente vai reinventar o funil de marketing, o comportamento do consumidor, que até o que estava se falando agora há pouco, quem são os nossos competidores. Muitas vezes, quem a gente achava que era competidor, muitas vezes vai ser um aliado, e assim por diante. Os dados viraram, né? Todo mundo fala, vê uma empresa de inteligência de dados, ou seja, os dados hoje viram um ativo, né? Esse penúltimo tópico, que é a inovação, que eu acho que é onde mais pega do nosso mercado, que é como é que inova, como é que a gente consegue fazer essa pivotagem, esse medo de inovar, e como é que a gente, né, monta essas estruturas, acabou de se falar sobre isso, né, de inovação, para rapidamente experimentar, e também o valor agregado, né? Como é que a gente pode mudar o valor, a proposta de valor? E a gente vê até iniciativas interessantes dessa acontecendo no mercado aí de incorporação imobiliária, de PropTechs. Só para dar uns insights aí, Domino Pizza, a proposta de valor dele passou a ser entregar como conveniência, né? Vou entregar em 30 minutos a pizza, né? Deu certo, as ações eram $8, 3 anos atrás eram 180, né? E o CEO faz a quote que eles são tanto uma empresa de pizza como uma empresa de tecnologia, ou seja, as duas coisas são importantes, né? Pensando em competição, é relativamente clichê, mas é interessante. O Airbnb, que é o concorrente da Marriott, do Hilton, não é entre eles. A maior ameaça é o Airbnb, né? Pensando em competição também, isso aqui é um coach do chefe digital officer do Metropolitan Museum de Nova York, que quem compete com eles é o Netflix, é o Candy Crush, não são os outros museus, né? Como é que eles se reinventaram? Criaram um app de game que para jogar você tem que visitar um museu para pegar as pistas, então aumentou o fluxo no museu. E aqui eu acho que é um dos grandes pontos da
do problema que a gente tem hoje no nosso mercado, que é o ciclo de inovação, como é que inova, o medo de errar e fazer as coisas novas, pivotar, né? Melhorar isso. Esse é o grande calcanhar. Um exemplo disso, para finalizar, a Enciclopédia Britânica, que eventualmente a gente pode pensar que ela acabou, não, ela nunca teve tão lucrativa. Ela mudou a proposta de valor, não é mais imprimir e vender enciclopédia, mas é vender conhecimento, e está tão grande quanto ela conseguiu se reinventar, né? Então, transformação digital não é sobre tecnologia, mas é sobre mentalidade, é sobre liderança, estratégia, nova maneira de pensar. Então, é aí que a gente fala, ou seja, a gente vai falar sobre tecnologias, mas não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia dentro de um contexto. Eu gosto de exemplificar no nosso mercado de construção de engenharia 3 exemplos de como é que o mercado demora para entender e aplicar a tecnologia. O primeiro é um software relativamente conhecido atualmente, que é o Civil 3D, um software da Autodesk para modelagem de infraestrutura, rodovia, via, rolamento, terraplenagem, é muito usado. Eu, pessoalmente, conheço esse software desde sempre, fui das primeiras pessoas a usar. Esse software nasceu de um outro software chamado Land Development, que nasceu de um software chamado Civil, Softdesk Civil. O conceito do software é o mesmo, tá? Embora, logicamente, o software hoje é muito mais moderno, mas o conceito é o mesmo. Se você vê esse gráfico, que é do ano de 2000, está no manual do software, em que ele fala que você tem que coletar os dados, organizar, imputar, definir, transformar os dados, criar a superfície, editar e depois criar documento, depois documentar, né? Depois de pronto. Isso aqui é o que a gente vê hoje nos fluxos de BIM, né? Mas isso não era entendido antes, né? Então, a gente demora muito mais para poder entender as coisas do que a tecnologia está para a gente. Um outro exemplo que eu gosto de dar é esse. Para os mais novos, isso aqui é um plotter a pena. Os plotters não eram a jato de tinta, eram a pena. A gente colocava aqui as penas, aí as penas rodavam, passavam por aqui e imprimindo. É por isso que a gente tinha lá, o amarelinho é a pena 2, o ciano é a pena 6, o vermelhinho é a pena 1, e aí cada pena dessa tinha uma espessura, né? Isso lá atrás, nos primórdios do CAD. Então, o desenho era todo colorido, mas ele saía, na realidade, preto e branco, com espessuras diferentes. Aí o AutoCAD 2000, há 20 anos atrás, lançou um conceito de what you see is what you get. Não. Ou seja, não precisava mais disso, você podia ver na tela o que ia ser impresso. A gente ficou ainda décadas vendo um monte de desenho colorido. O pessoal demorou para adotar essa tecnologia. Aí nasceu a Plotter, nessa época também aparecia a Plotter 650C, essa Plotter foi um clássico, mais ou menos no ano 2000. Ela tinha uma linguagem chamada HPGL2. E para a gente levar para a plotadora, ninguém tinha plotter em casa, só ia para os birôs de plotagem, né? Aí tinha um arquivo PLT que a gente gerava, né? Que copiava direto para a impressora. O pessoal passou a usar esse arquivo PLT como arquivo e demorou para adotar o PDF. Demorou, acho, quase 10 anos para o PDF virar o principal arquivo. Ou seja, a gente demora muito para adotar a tecnologia e ela está lá. Isso é um exemplo que mindset que é importante. E outro clássico que até hoje é assim, né? Esse aqui, a gente tem um software de gestão de documento. Uma das coisas que a gente faz é isso. E essas aqui são telas de estrutura de arquivos que nossos clientes usam ainda, insistem em usar. Embora nosso melhor sistema de gestão de documentos, que é o Google, falando em termos genéricos, tem uma tela que não é nada. Você dá um Google e você acha tudo. Então, o pessoal continua, apesar de ter toda a tecnologia, com um mindset de DOS, com um mindset de arquivo, embora esteja uma tecnologia de Google por trás. Então, é isso que muitas vezes, não adianta você pôr a tecnologia se você continua com a mentalidade que não acompanha ela, né? Coisas do tipo também. 6, 7 anos atrás, a gente lançou uma integração de ocorrências de não conformidade com Revit. Ninguém entendia para que isso. Agora que está aparecendo demandas para esse tipo de coisa. Então, é muito importante a gente sempre buscar olhar a tecnologia, buscar experimentar e entender para que ela serve, né? Esse é o primeiro contexto. Dito isso, eu vou falar um pouco de 2 tipos de transformação digital, de digitalização do processo de gestão de engenharia. Um processo específico para a digitalização da informação e o outro específico para a obra, né? Então, eu vou começar agora com a digitalização da informação. Muito se fala, e a tendência vai ser cada vez maior, principalmente que há uma imposição de governo e o mercado mesmo vai impor, de se fazer o tal do Building Information Modeling, o BIM, né? E com isso a gente vai ter mudança de processo, não tem jeito.
tá? E aí você vira e começa a ter os grandes dilemas, né? O dono lá, quanto vai me custar? Eu não sei o que é esse BIM, mas quanto ele vai custar? O projetista, mas como é que eu vou me organizar? O construtor, mas que esse monte de informação, pelo amor de Deus, antigamente era um monte de desenho em papel e resolvia, né? E assim vai. E o importante de tudo isso é a colaboração, né? Então não é pensar no seu mundo, mas é pensar em como é que você vai colaborar. BIM é colaborar, é fluxo de informação. Então, essa é a primeira mentalidade que tem que se transformar para poder fazer funcionar. A boa notícia é que tem uma norma que era baseada que era uma norma inglesa que foi transformada em ISO, né? Que organiza isso, né? Esse processo de gestão de informação em BIM. São 5 partes. A parte 1 são os princípios, a entrega dos ativos, a parte de CAPEX, depois a parte 3 é o PEX, que é operação. A parte 4 é a parte realmente do fluxo de informação, e a parte 5 é a parte de segurança da informação, que é tão importante quanto, né? Você vai ter uma figura de um BIM manager, de um gestor de informação que vai se preocupar com isso, mas o interessante de tudo isso é que você começa a ter essa informação organizada, né? Então, a transformação digital da cabeça das pessoas que tem que compartilhar e que já existe uma regra para isso, independente da tecnologia que você vai usar para isso, né? Para isso, surge um conceito importante, que é um conceito de ambiente de dado comum, ou em inglês, Common Data Environment. Esse Common Data Environment, ele está sendo muito confundido com, é um repositório de arquivos, um repositório de modelos. Não é nada disso. É um ambiente para você gerenciar a informação, não são os arquivos. Desde o começo, que antecede o projeto, no planejamento das especificações, até o handover, e, se possível, até a operação, tá? De uma maneira colaborativa. Então, vamos dar um exemplo aqui, para que se entenda como é que isso funciona. Então, a gente tem um edifício simples aí, uma tipologia tranquila, em que a gente vai implantar 4 blocos. Então, a gente começa a montar a estrutura hierárquica do projeto, né? A gente, então, chega à conclusão que a gente tem aí 14 templates, né? As salas do tipo A, do tipo B, o quarto casal, a cozinha, a área de serviço, o corredor, são 14 espaços, padrões, e tem 1.104 ambientes que vão ser multiplicados aí pelos apartamentos, andares e torres e tal. Você chega nessa conta. Então, você vai criar templates, vai criar padrões para esses 14 templates que vão ser replicados, né? Isso, o modelo não existe ainda, nós estamos montando a especificação, nós estamos montando, mas já dentro do conceito de ambiente de dados comum, né? Então, para cada um desses ambientes, a gente vai ter especificações de janela, porta, hidráulica, elétrica, conforto térmico, acústica, incêndio, assim vai, né? Então, para cada um desses, a gente vai colocar o que a gente quer de especificação e por quê, para cada um dos ambientes. Eu estou especificando cozinha, nesse caso, cozinha do tipo A, e assim vai. A elétrica, o que precisa ter, qual é o tipo de iluminação, qual a temperatura da cor que vai ter, quantos luxos precisa ter, se tem que ter interruptor, não tem, qual é o tipo especial que vai ter, um ferro de passar, enfim, o que você vai ter de informação ali. Isso vale para os ambientes e vale para os itens também, né? Então, para cada item também você vai ter, não só para porta, mobiliários fixos, como também para os equipamentos que são específicos. Importante que para cada equipamento desse, que você vai colocando, aí já falando uma linguagem mais do BIM, é importante você já fazer um vínculo, que a gente chama das famílias, né, que são para quem não conhece bem BIM, isso aí são os bloquinhos que você vai usar para construir o seu Lego aí, que seria o seu modelo BIM, né? Então, se eu vou colocar um gerador, esse aí é o bloquinho do gerador com todas as especificações e com todas as características funcionais que vai reproduzir esse gerador no gêmeo digital. E assim a gente vai fazendo para tudo, né? Para a parte de predial, para as tomadas, para a parte hidráulica, e assim você vai ter um requisito. Então, você vai ter tudo o que você vai precisar antes mesmo de existir o modelo. Isso dentro dos vários sistemas de classificação, que vão desde a norma que está sendo feita agora, da NBR, até o Miniclass, Uniclass, dependendo, né, de qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de edificação que você vai ter. E aí, tem um ponto importante, nesse caso, que é o gerenciamento dessas famílias, né? Que são esses bloquinhos.
para evitar que isso aí fique só atribuído a um modelo template, alguma coisa assim que se perca, e que depois, com atualização dos fornecedores, atualização dos equipamentos, esse temporal também se perca e fique meio bagunçado o seu modelo, né? Muito bem. Nesse momento é que se começa a modelar, é que se começa a ver algum tipo de software de modelagem, seja o Graphisoft, seja o Revit, aparecer, né? E aí você começa a fazer um depara, que é a informação que nasceu lá na especificação indo direto para o modelo, né? E tendo uma validação em relação a isso, tá? Aí, logicamente, para quem não conhece bem BIM, você vai ter todos os detalhes especificados, não tem nada que não é só um bloquinho ali, é um bloquinho com toda uma especificação funcional, né? Isso vale também, não só para a edificação, mas também para o entorno, para a infraestrutura. Então, as vagas de estacionamento, qual é o comprimento, se tem ralo, prever ralo de ligação para a piscina, enfim, você vai ter todas as especificações das áreas comuns também, que muitas vezes a gente deixa passar. Obviamente, quando a gente fala no ambiente de dados comum, é fundamental ter integração com o visualizador do modelo, né, porque você vai ter que identificar os objetos onde eles estão. E aí você entra com o fluxo, não para no projeto, tem que continuar para a construção. Normalmente se cadastram as empresas que são os fornecedores, se passa para um módulo de compras, onde você vai colocar quem é que vai comprar, para você fazer a cotação, receber as propostas, e depois, obviamente, fazer todo o comissionamento, a entrega ou a montagem, né, do que, quando e como é que está o status de cada coisa que foi prevista e projetada, né? Que você tem um cadastro disso aí, você vai montando a construção. E aí, naturalmente, você tem, ainda no fluxo de informação, sem tirar a informação do lugar, todos os relatórios do status e como é que estão os seus ambientes. Inclusive, uma coisa que é interessante, que agora está cada vez mais comum, é a integração com QR Code para aplicativos de celular, para você conseguir fazer, seja as vistorias, seja a checagem. Então, você tem lá um determinado ambiente, eu sei qual que é aquele ambiente, eu tenho o QR Code, eu consigo validar se o que está lá é realmente o que foi instalado, não foi instalado, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Você veja que a informação ela não saiu, ela não foi exportada, ela não foi, ela flui, né, por todos, e obviamente com todo o controle de quem é que pode especificar, quem é que vai modelar, quem é a pessoa de obra, quem é a pessoa de compras. Isso tem que ter um controle, né, obviamente de permissão, mas o importante é que você tenha a informação, ela é um ambiente de dados comum, ou seja, o dado é o mesmo, e as pessoas vão buscando os dados e acessando os dados, com o software que for, né? Esse é um conceito, esse é o primeiro conceito de transformação digital, de colaboração, e você ter uma base de dados única, e que os softwares vão ali. Então, se o projetista vai usar um software da Autodesk, da Nemetschek, da Bentley, não importa, a base de dados tem que ser única, né? Isso vale para um predial, isso vale para o mercado de infraestrutura, né? A gente tem um case mundial, que já deve ter uns 10 anos, que é o metrô de Londres, o Crossrail, e a gente tem alguns cases interessantes, mais recentes, mais modernos, como o aeroporto de Oslo, enfim, e agora a gente consegue, barateou muito a tecnologia, você consegue fazer isso num prédio, por exemplo, tá? Essa é a primeira transformação, e esse conceitual. E também não adianta você comprar um software e você ter os silos de informação, não vai adiantar nada, tá? Vai ser aquele caso da pessoa ter a tecnologia moderna e continuar usando como se fosse DOS, né? Não muda nada. Para a obra, uma coisa interessante que tem é a nuvem de pontos, tá? Então, nuvem de pontos, a gente tem, a aquisição pode ser feita com foto, várias fotos montam uma nuvem de pontos por fotogrametria, pode ser feita com drone, mesma coisa, conceito de fotos, ou com scanners. Obviamente, conforme você vai indo para o lado esquerdo aqui dos scanners, a precisão vai ficando maior, né? O normal, o que todo mundo já fez ou acha que faz, que é para isso, é você pegar um dado existente, um scanner, fazer um modelo para depois construir, ou mesmo para você checar algum tipo de qualidade, para você fazer um flash, alguma coisa assim. Mas tem outras coisas que dá para se fazer que são interessantes, né? Isso aqui é a mesma coisa, feita com drone. Aqui, inclusive, é o prédio da USP, lá da ABCP, acho que quem já fez algum teste de concreto aí já conhece esse prédio, lá da Escola Politécnica ali. Mesma coisa, você faz escaneamento, você leva esse escaneamento para um modelador como o Revit, e aí você, a partir da nuvem, você gera o modelo. Isso aqui é um case.
Mas a gente tem outras coisas que são interessantes. É onde está a transformação digital. Apareceu, e já tem alguns scanners, como esse aqui, que é o scanner leve, tem 1 quilo, e que você não tem know-how nenhum para saber escanear. Você aperta um botão e escaneia, né? Então, acabou aquele profissional do scanner, né? Então, você consegue ter o scanner com você na mala e aqui, por exemplo, fazer isso, fazer um acompanhamento da obra com o scanner. Esse aqui é um exemplo. Então, todo mês você vai lá e você escaneia. Você tem um registro muito melhor do que uma foto, e você consegue passear por a sua obra. Você pode fazer, por exemplo, a verificação de planicidade, ou verificação da espessura do seu contrapiso. Você escaneia a laje quando ela está no osso, escaneia o contrapiso, e você tem milimetricamente quanto tem de contrapiso. Você fazer um controle de tecnologia, de controle tecnológico da sua construção, né? E com gráficos aqui no nível de milímetro. Você pode, isso aqui é um caso real que a gente fez para o cliente, de planicidade da sua fachada, para você entender como é que está a construção da fachada, e cada andar que vai sendo erguido, você vai acompanhando, para você ver se está tendo algum desvio ou não, né? Isso é perfeitamente possível, né? Então, você está usando o scanner não para um ponto específico, mas assim como você usa uma trena, assim como você usa algum equipamento específico seu, você está usando no dia a dia da obra, né? Para registro de elemento oculto, não? Então, para você, antes de você concretar, você vai lá e escaneia, e você tem certeza depois, aí você coloca isso no modelo, aí você tem certeza que o seu as-built, ou melhor que o as-built, você tem uma malha digital ali, de número de pontos, aonde estão realmente a sua tubulação, e como é que ela foi construída. Esse aqui é um case prático nosso, esse aqui é nosso escritório, onde eu estou falando aqui, e que ele escaneou toda a montagem do ar-condicionado antes de colocar o forro. Então, qualquer problema que a gente tiver de sprinkler, de ar-condicionado, a gente sabe onde está passando, como é que não é. Para operação, isso é uma beleza. Tá? E esse aqui é um outro case interessante. Ops, ocorreu um erro, vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, não vou conseguir mostrar para você, mas eu vou. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que é isso. Não vou conseguir. Mas o que a gente pode fazer também é o seguinte: hoje em dia, a gente consegue pegar o escaneamento. Pena que eu não vou conseguir mostrar esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na mídia. Mas eu mostro aqui. Esse vídeo aqui é o seguinte: o que está em verde é o modelo, o que está em vermelho é a nuvem escaneada. Então, você coloca um sobre o outro. Então, você consegue, por exemplo, pegar um modelo em BIM e ir escaneando paulatinamente a nuvem e fazendo uma validação, até mesmo de precisão, de correção do seu modelo em função da nuvem de BIM. Isso serve para você medir terraplenagem, serve para você validar modelo, validar a construção em função de modelo. Esse é um tipo de aplicação bastante boa também com o scanner, tá? Indo já para o nosso final, uma outra coisa interessante que tem são as estações robóticas. Isso aqui não é uma estação de topografia, tá? Porque topografia significa você pegar todo aquele modelo BIM que você fez, que está em digital, jogar no lixo, dar desenho 2D e pedir para o topógrafo usar a tecnologia do século XIX para poder medir sua obra, com a trena, por exemplo. Isso aqui não tem o menor sentido, né? Você tem que usar uma estação robótica para fazer isso. O que é essa estação robótica? O teu modelo BIM fica aqui no tablet e você comanda a sua estação através do tablet. Então, por exemplo, você pede para ele ou locar um ponto ou pedir para checar se aquele ponto está certo, baseado no item que você está vendo no modelo, né, que está no seu tablet. Com isso, você consegue, você não precisa conhecer topografia, conhecer nada, você simplesmente pode ser um estagiário. O engenheiro da obra usa aquilo também como uma ferramenta de dia a dia para checar. Isso faz muito, muito simples, né? Ou mesmo para calcular algum volume, validar a planicidade, isso aqui é feito dessa maneira também, tá? Né? Então, reformando, né? Ou seja, transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre estratégia. Então, o scanner, a gente vê que o pessoal ainda usando o scanner só para levantar área existente, não como controle tecnológico na construção. A gente vê a parte do Common Data Environment só como repositório de arquivo, não como gestão da informação, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar, né? E aí, para finalizar, eu acho que tem a ver também muito com o que o nosso amigo anterior comentou, a gente tem que tentar
Um dos grandes problemas que eu vejo é que nos clientes também que eu vejo um receio muito grande de começar e de tentar, se vai dar errado, se não vai dar errado. E se der errado, tudo bem, vai embora, faz de novo, né? Então eu vejo muito medo em se tentar fazer coisas. Não vou ser, se eu vou pegar o scanner, será que vai dar certo, se não vai dar certo? Vai, cara, se der errado, você tenta de novo, vira, usa para outra coisa. Mas assim, e ficar parado é a pior coisa que tem, né? Eu vejo dessa maneira, tá? Eu brinco aí, né? Aquele desafio do marshmallow, né? Então, para quem não conhece, você tem 18 minutos para pegar um monte de vara de espaguete, fita adesiva, barbante e os marshmallows para fazer a união e ver qual que é o marshmallow mais alto que você consegue fazer. E o engraçado é que, óbvio, os engenheiros e arquitetos são os que fazem mais alto, mas o segundo maior aqui são as crianças, da educação infantil. Melhor que estudante de negócio. Por quê? Porque esses caras tentam fazer, né? Eles não ficam teorizando, eles não ficam pensando, eles vão lá e põem a mão na massa e fazem. Isso reflete muito o que a gente precisa fazer. É deixar ele ficar pensando. É pôr a mão na massa e fazer, né? Há muito tempo atrás, a gente tinha uma briga, quando o mercado era mais simples, quando a vida era mais simples, tinha uma briga se o cara tinha que comprar o AutoCAD ou o MicroStation, sabe? 15, 20 anos atrás. Só existia esse dilema, né? Eu brincava assim, se fosse o dono da construtora, eu comprava os dois. E aprendia nos dois, porque eu não tenho que escolher se eu vou escolher a chave Philips ou a Allen. Eu vou por as duas. Quando tiver, eu faço, sabe? Então, tem muito isso, sabe? Tem que tentar, experimentar. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E para fechar, a gente que tenta vender tecnologia, implantar tecnologia, a gente vê essas barreiras, e esse é o que há de mais moderno, que é como se implanta a tecnologia, né? Você tem que ter uma visão digital e uma visão de tecnologia vindo dos líderes, tentando mudar o comportamento, e aí, baseado em Scrum ou filosofias ágeis, você mexer na operação, em linhas de negócio, na aplicação, para chegar no seu objetivo central. Então, essa é a tendência, né, chama DevOps, de você conseguir implantar tecnologia e uma transformação digital nas empresas. Essa cultura de transformação digital é nessa linha que vai acontecer. Tá joia? Acho que era isso. E aí agora eu fico... Não sei se foi muito rápido ou não, mas eu queria tentar passar essa informação para vocês. Legal, Marcos. Obrigado pela apresentação. Acho que o tempo foi adequado. A gente ainda tem 4 minutinhos aqui. E surgiram 2 perguntas aqui que eu gostaria de repassar para você. Acho que é importante. A primeira delas, que é um pouco genérica, mas acaba sempre surgindo em alguns painéis que a gente faz, independente do tema, que é: quais os custos, Marcos? Tá. Bom, isso aí, essa pergunta depende. Com certeza, vai custar, não custa mais você ficar parado do que você fazer qualquer coisa, tá? Isso é fato, entendeu? Então, você pega um scanner desse, custa R$100 e poucos mil. Dá para fazer de controle com isso? Quanto que custa você economizar numa prumada que foi feita errada, que você vai ter que rebocar de uma maneira para corrigir, ou que você vai ter que refazer? Qualquer controle desse você vai economizar. Esse exemplo do scanner que eu dei. O sistema de informação vai depender. Uma implantação de BIM, ela custa caro, assim como custa caro um ERP, mas o benefício é muito maior. Então, depende muito, né? Mas não é um projeto que assim, custa tanto, não dá para prever, depende de caso a caso, mas assim, é um investimento. E se o CEO e se a diretoria não estiver envolvida, nem adianta começar. Entendeu? É nível estratégico. Né? Legal, Marcos. Tem uma segunda pergunta aqui, do Fábio. Ele parabeniza você pela apresentação e pergunta sobre o BIM. Por que setores eu devo começar? Me parece muito complexa a implementação. Não, assim, lógico, tudo é complexo, mas você tem que ver o boi pelo bife, eu acho, né? Brincando, fazendo parada. Mas depende. Qual é o seu calo? Se você é uma construtora e você tem muito problema de gestão na obra, de problema de erro construtivo, que você pode melhorar, começa pela construção, né? Se você tem problema de
conceber a parte de planejamento, integrar a parte de marketing com vendas, com técnico, começa com a parte de planejamento antes de projeto. Se projeto é um calo, começa com o projeto, mas você pode começar, não existe esse mito de você ter que começar com um projeto para depois ir para a obra, para depois... Não, você pode começar em qualquer fase e adaptar. Mas assim, depende do seu calo. Legal, Marcos. E para finalizar aqui, a gente está chegando no final do nosso tempo, a gente tem bastante incorporador, loteador na nossa audiência. E a pergunta que surgiu é, e loteador, começa por onde? Loteador, eu acho que é a mesma coisa, não muda nada. O fluxo de informação é o mesmo, os equipamentos para obras são os mesmos, principalmente as estações robóticas. Essas, então, a aplicação, ela em vez de você piquetear os lotes, você fazer tudo digital, em vez de você fazer o controle para você garantir que a topografia está sendo feita corretamente, para você não ter que reaterrar alguma coisa que você cavou demais, ou seja, para loteamento é muito melhor do que para construção, não tem a dúvida disso. Então está respondida aí a pergunta do Rodrigo. Bom, Marcos, a gente está chegando ao tempo, então eu já vou liberar você, mas de qualquer forma vou sugerir para a audiência que quem ainda tem alguma dúvida ou quem queira conhecer mais o Marcos e o Construtivo, ou entre em contato diretamente na aba Pessoas aí com o Marcos, manda uma mensagem para ele, ou então visite o lounge virtual do Construtivo, que está bem legal lá, tem um videozinho apresentando, um texto também mostrando para vocês um pouco mais sobre a empresa e um botão para receber contato, caso vocês queiram tirar mais dúvidas ou receber mais informações, mas de qualquer forma, além do Marcos, tem mais pessoas aqui da Construtivo online, eu peço até que eles deem um oi aí no chat, para que quem tenha interesse ou tenha dúvidas, fale diretamente com quem está online. Tá certo? Marcos, muito obrigado pela presença, hein? Obrigado, você, Leonardo, obrigado pelos Marcos, parabéns pelo evento. Até mais, gente, um abraço. Valeu, Marcos.